Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito por Joyce Meyer. Avance para a mudança, não lute com ela. À medida que os ministérios Joyce Meyer cresciam, tivemos de repensar nossa estrutura. Antes, podíamos cumprir nossas tarefas com apenas 5 empregados. Agora, não funcionava mais. Nosso ministério havia se expandido, assim como a quantidade de tarefas necessária para que o trabalho fosse bem feito. Nossa jornada de trabalho costumava ser de 8 da manhã às 4:30 da tarde, com 30 minutos para o almoço. No entanto, quando passamos para a televisão, quisemos manter o escritório aberto o maior tempo possível para que as pessoas pudessem encomendar fitas. Então, modificamos nosso horário de trabalho e aumentamos o horário de almoço. Nenhum dos nossos funcionários reclamou, mas tenho certeza de que alguns deles gostaram e outros não. Essa é somente uma das muitas mudanças pelas quais o pessoal do nosso ministério teve de passar. É impossível passar pela vida e não experimentá-las em grande número. Todos nós temos preferências pessoais, então algumas mudanças funcionam melhor para nós do que para outras. De algumas mudanças, nós gostamos e aceitamos de imediato. De outras, nós desgostamos e algumas vezes resistimos. Já que a mudança é inevitável, precisamos compreender como ela nos afeta, para que avancemos nelas e não lutemos contra, abrindo a porta para a discórdia. Quando abraçamos a mudança, em vez de resistir a ela, nos inclinamos a continuar a viver em harmonia com os outros, liberando dessa maneira o fluxo da força de Deus e as bênçãos em nossa vida. Quando as pessoas se mudam, trocam de emprego, perdem amizades antigas ou fazem novas amizades, e milhares de outros tipos de mudanças estão sob certa pressão. Mudança significa lidar com o desconhecido. Queremos que tudo na nossa vida esteja alinhado. Queremos saber o que está acontecendo exatamente a cada passo do caminho. Mudanças trazem um novo, e isso pode ser um tanto ameaçador como exaustivo. A mudança sempre requer mais da nossa atenção. Por exemplo, quando estamos desenvolvendo novos relacionamentos, devemos aprender como o outro reage em cada situação. Do que gosta, do que não gosta, o que é aceitável dizer e o que não é. Será que ele vai se ofender com uma brincadeira? Conhecer as pessoas demanda muito mais da nossa energia do que estar em companhia de um bom amigo que conhecemos há muito tempo. O estresse que isso causa pode queimar nosso pavio em outras áreas. De fato, qualquer tipo de mudança pode trazer estresse na nossa vida, o que pode nos deixar irritáveis e tensos. Algumas mulheres, por exemplo, são difíceis de se conviver quando estão no ciclo mensal. Por quê? Porque seus corpos estão mudando e elas se sentem diferentes. Se elas não repousarem e evitarem situações potencialmente estressantes, estarão mais vulneráveis ao conflito nesta época. Em alguns dias, poderão lidar maravilhosamente bem com algo que não podiam lidar de modo algum durante o período de suas mudanças físicas. O mesmo é verdade para mulheres na menopausa. Elas veem seus corpos se transformarem, às vezes passando por mudanças drásticas. Muitas mulheres de meia idade descobrem que os seus corpos não conseguem se recompor como antes. Essas mudanças físicas afetam algumas mais do que as outras, entretanto, para muitas, é uma época que pode abrir portas para a discórdia nos relacionamentos. Se o nível de paciência de uma mulher está baixo, o nível do ruído no seu lar está alto, ela pode ficar com raiva. Aquilo com que ela se satisfazia anteriormente pode tornar-se inaceitável de uma hora para outra. Se o seu marido não dá a atenção que necessita, ela pode se magoar mais facilmente e assim se retirar e agir de modo como se a sua família não está acostumada. Se a necessidade de afeto sem sexo pode aumentar durante esse período, ela quer um abraço, mas nada mais do que isso. A fim de evitar o conflito durante essa mudança tão estressante, é útil para a mulher lembrar-se de que o seu marido não pode ler a sua mente. Ela precisa lembrar-se de que está mudando, mas que a família é a mesma de sempre. Os membros da família não se sentem do mesmo modo e não se deve esperar deles que a compreendam sem serem informados. Quando eu passei pela menopausa, foi-me útil dizer a mim mesma: Joyce, você está sentindo essas mudanças, mas tudo vai ficar bem. Converse consigo às vezes, uma conversa de coração para coração. Não permita que as transformações causem perplexidade a ponto de atrair discórdia. Algumas pessoas têm dificuldades extras quando sua igreja ou organização passa por algum tipo de mudança. Talvez o pastor ache que Deus está conduzindo a igreja para um programa de apoio.
Missões estrangeiras. Alguns membros da congregação podem achar ótimo, enquanto outros acreditam que um programa de apoio na própria cidade seria mais apropriado. Quando não conseguimos notar que muitos dos nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais, podemos abrir rapidamente a porta para a discórdia ao vocalizar o nosso desacordo. É um engano assumir que um líder não está seguindo a vontade de Deus somente porque você não concorda com a proposta nova. Isso pode causar muito conflito e incrível destruição em uma igreja. Sempre que você estiver enfrentando mudanças de qualquer tipo, lembre-se de que o demônio irá tentar tirar vantagem de você. Ele quer pegá-lo de guarda baixa para que você o deixe entrar sem se dar conta do que está acontecendo. É por isso que, em seu local de trabalho, na igreja ou qualquer outra organização na qual você esteja envolvido ou houver alguma mudança que o desagrade, a coisa mais inteligente a fazer é deixar passar um tempo para verificar de fato como a mudança afetará você. Dê uma chance para tudo se assentar. Se após um tempo de espera você ainda se sentir desse mesmo modo, aborde as pessoas responsáveis pela mudança. Após compreender o contexto e a razão da mudança, sua percepção pode mudar. Se você já fez isso e descobriu que não consegue ficar feliz com a mudança, pense em sair, mas sair em paz. Não fofoque e não reclame dos outros. Não saia achando que todos os outros estão errados. O que eles estão fazendo pode ser certo para os negócios, para a igreja e a organização, mas não é para você. Temos de dar uns aos outros a liberdade, não o julgamento. O apóstolo Paulo escreveu: um crê que, por sua fé, pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto e satisfeito na sua própria mente. Outro tipo de mudança que pode abrir as portas para a discórdia ocorre durante aqueles momentos em que Deus está lidando conosco. Quando Deus está lidando conosco no interior e Ele tem a intenção de trazer mudanças externas, essas mudanças são projetadas para trazer o progresso, e Satanás sempre luta contra o progresso. Será que Satanás estaria tentando destruir uma mudança que Deus quer fazer em você? Deus nos modifica em graus cada vez maiores de glória. Sua meta é tornar-se mais parecido com Ele mesmo. E todos nós, que com a face descoberta, porque contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Para atingir esta meta, Deus algumas vezes nos disciplina para o nosso próprio bem. No entanto, quando a disciplina está sendo implementada, não é nada divertido. Hebreus nos conta: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Uma colheita de frutos que consiste na retidão, em conformidade com o objetivo, pensamento e ação de Deus, resultando de uma vida reta e em conformidade com os padrões de Deus. A disciplina de Deus nos modifica e nos torna mais parecidos com Jesus em seus pensamentos, palavras e ações. Seu plano é trazer-nos em um novo reino de glória, o que Satanás não quer. Assim o demônio se oporá a nós persistentemente, se estivermos indo em frente. Ele se delicia em nos distrair e impedir que nos aproximemos de Deus. Muitas vezes, ao longo dos anos, senti que Deus me falava sobre mudanças que precisavam acontecer dentro do ministério para que passasse para o próximo nível. No entanto, eu sei que mudar costuma ser muito difícil. Por eu amar as pessoas e não querer magoá-las ou desapontá-las, algumas vezes eu achei difícil obedecer a Deus nessa área. É um desafio comunicar a pessoas muito esforçadas que a posição em questão se tornou maior do que elas e que precisamos fazer uma mudança. Às vezes, essas pessoas têm feito um ótimo trabalho por anos, muitos anos. São fáceis de conviver e são muito comprometidas com o seu trabalho, mas elas alcançaram um limite. Se eu não fizer as alterações que Deus está me pedindo, o limite delas irá impor um limite para o ministério e impedir o crescimento. Já que o crescimento do ministério significa uma oportunidade para alcançar mais pessoas para Jesus,
Minha decisão não pode ser baseada no que parece mais fácil para mim ou nos sentimentos das pessoas. Aprendi por experiência que se eu não obedeço a Deus para não magoar as pessoas, eu geralmente as magoo mais ainda no longo prazo. Se Deus está me pedindo para fazer uma mudança, então Ele também tem algo novo para elas, algo que elas vão gostar ainda mais do que o que fazem para nós. O medo da mudança impede o progresso de uma porção de gente e leva à desobediência. Como devemos responder aos períodos de disciplina e mudança, períodos em que Deus está nos modificando? Os versículos seguintes nos oferecem a resposta. Suportem as dificuldades, recebam-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo pai? Bem, então essa foi a primeira parte de leitura deste capítulo do livro. Avance para a mudança, não lute com ela. Da Mentes Tranquilas, Almas Felizes, escrito pela Joyce Meyer. Espero que você tenha tido um momento agradável escutando esta parte do livro. E nos vemos na próxima parte. Então, muito obrigada.